mas vamos nos divertir um pouco com o Oswaldo. Vamos lá. Vamos saber que o doutor Oswaldo também tinha ofício para humorista, mas eu gostei. O falto das inteligências, que ele põe ovo, não sabe que ele é um ornitorrinco, ele frita o ovo e come. Isso, no presépio de Jesus, só serviria para cupim do cajado. A pergunta que a pessoa fez, né? Não é nem a pergunta, na verdade a pessoa fez uma afirmação, dizendo que o doutor Oswaldo inventa um Jesus comunista. Bem, eu quero dizer que o doutor Oswaldo, eu já falei isso aqui, ele, segundo chegou aos meus ouvidos, e eu acho que parece sim, ele é um fauerbariano, mas é quase que inadmissível, seria muito desonesto, alguém tentar separar determinadas proposições ideológicas na forma de abordagem e atividade do doutor Oswaldo. Eu não vejo problema nenhum a pessoa não se assumir marxista ou mesmo fauerbariano, mas vou dizer mais marxista pela forma de abordagem que emprega, dialogando com todas as demais correntes metodológicas e do pensamento teórico, enfim, não vejo problema nenhum e não estou aqui para tratar disso. Mas fato é que o doutor Oswaldo ele não inventou um Jesus comunista. Não, o doutor Oswaldo não inventou. O doutor Oswaldo, ele apenas reproduz um Jesus comunista. Um Jesus que, na verdade, foi criado, foi ideologizado, foi inventado ali nos idos do século XIX, quando até então nenhuma pesquisa sobre Jesus, dita Vidas Fictícias de Jesus, de Strauss, né, de Freire, de Weise, podemos falar do próprio Bultmann, do Reimarus, nenhuma pesquisa propriamente que tenha saído do século, do começo do século XIX propriamente para o século XVIII, possa ser admitida como uma pesquisa que produziu um Jesus terrorista, não. Mesmo alguns que exageraram ali no século XVIII, nos idos do século XIX, tá? Em propor um Jesus zelota, mas era um Jesus mais ou menos, não chegava a ser tanto assim, uma espécie mais de um sem anacronismo, né? Uma espécie de um cara socialista que estava preocupado com a causa mais humanitária e coisa do tipo, mas não se tinha um Jesus realmente com aquela característica que o Dr. Oswaldo com certeza deve ter lido do Engels. O Jesus que Engels vai chamar realmente de terrorista. O Jesus que o Engels vai dizer que era um revolucionário, que era uma espécie de comunista mesmo, que sonhava com a sociedade comum. Tanto que ele sonhava com a sociedade comum que ele dizia que pelo menos estamos falando, gente, tá? Do Jesus que aparece nas narrativas bíblicas. Porque o Jesus terrorista era apenas um cara que se opunha ao domínio do Império Romano, era um homem que estava indignado com a opressão do seu povo, dentro do campo da hipótese era o homem que queria, de fato, tirar, como diz o Oswaldo, tirar os imperialistas e colonizadores ali das províncias palestínicas. Então era um cara que sabia que soltando pombinha e pétalas de rosa, com um belíssimo sermão do monte, né? Bem-aventurados sois vós. Tipo assim, se alguém te bater numa face e a outra, que isso não teria como absolutamente acontecer. Então seria aquele cara que certamente se uniria a grupos incendiaristas, como sicários e zelotas, iria promover realmente um embate, um enfrentamento com os imperialistas, conforme o Richard Hosley, né, diz nesse livro aqui, e no livro Jesus e o Império, que não dá para eu pegar agora, mas tudo bem. Então, evidentemente que o Dr. Oswaldo, ele reproduz. Isso não tem nada demais. Está no campo das hipóteses, como ele mesmo muitas vezes cansou falar. Então, ele não cria nada, ele apenas adota a hipótese de que é possível vislumbrar que por trás de toda aquela propositura, sabe, teológica, criada sob os mitos, sabe, veterotestamentária, aquela coisa toda, pode ser que rompendo com tudo isso, tenha tido um cara ali que os romanos transformaram em Deus e as comunidades também, sabe? Isso é o que se aventa. Mas, ou seja, o Dr. Oswaldo não criou o Jesus comunista.
O Jesus comunista, na verdade, se vocês perceberem bem, é uma criação do século XIX. Ele está ali, propriamente no... Vamos falar como obra publicada? Em 1900, já no século XX, adentrando ao século XX, começa a ser produzido no século XIX, dos idos ali de 1850 alguma coisa, 1870, e depois, em 1902, vai ser publicado por Engels. Depois, Kautsky reproduz o mesmo conceito, reafirmando aquilo que sobre o cristianismo se pensava sobre a figura de Jesus, e surge então essa figura que vai despertar na classe proletária uma visão totalmente diferente do Jesus bíblico. É esse Jesus que era necessário para que a revolução do proletário pudesse acontecer de modo que aquela sociedade que estava absolutamente suprimida pela burguesia, pelo meio de produção, pelo moralismo, pela simbiose direito, religião e moral cristã na estrutura do Estado, pudesse ser rompida. Era preciso afirmar para a comunidade que aquele Jesus que estava nas descrições das narrativas era uma invenção. Ele era um mito, de fato, criado por comunidades posteriores, e aí mito de forma geral, como você quiser entender, mito teológico, mito comparado, não importa, mas era um mito que foi criado, mas por trás de tudo aquilo tinha um Jesus que os romanos não tinham interesse que as pessoas conhecessem, mas as comunidades resolveram criar um Jesus que eles não conheceram, ou eles apenas criaram as expectativas que tinham sobre aquilo que eles acharam que Jesus pudesse ter sido. É isso que é o que está dentro do debate. Mas eu achei muito legal a maneira com que o doutor Oswaldo tratou o assunto, e eu não estou aqui de forma nenhuma com desrespeito ao doutor Oswaldo, mas me diverti muito. Se teve um vídeo do doutor Oswaldo que eu me acabei de rir, quero rir um pouco mais aqui, foi esse vídeo, porque é muito cômico a maneira com que ele vai tratar o assunto. E eu não estou aqui sendo o advogado do diabo, do Azazel, Eu estou aqui apenas dizendo que o doutor Oswaldo, ele não inventou um Jesus comunista. Não. Quem inventou um Jesus comunista foi o Engels, o Kautsky, eles inventaram. E ele vem sendo reproduzido dentro de uma característica, inclusive o André Chevitarese não aceita tanto, sabe, a ideia desse Jesus, ao extremo. Para ele, Jesus foi um Che Guevara. Aliás, Jesus nem foi um Che Guevara, para Oswaldo ele foi um Bin Laden, entende? Mais ou menos assim. Já pro Chevitarese, é muito perigoso a defesa da hipótese de um Jesus terrorista, de um Jesus revolucionário ao extremo. Por quê? Porque o Chevitarese precisa continuar sendo financiado pelas estruturas políticos religiosas da academia, como, por exemplo, as universidades, onde ele tem formado ali o seu clã, entende? Alienado bastantes pesquisadores, enfiado esse lixo tóxico, que é a hipótese do Jesus histórico, goela abaixo dos seus alunos, pegando um Lair Amaro, uma Juliana Cavalcante, transformando-os aí em reprodutores dessa toxina que tem afetado, de fato, a cognição das pessoas. Mas, de qualquer forma, quanto hipótese, o Jesus histórico é realmente isso aí, entende? É esse cara revolucionário, é esse cara que, de alguma forma, foi sendo criado para atender uma agenda exclusiva, tá? Realmente, dos marxistas. Isso é inegável. E com o revisionismo histórico, sobretudo do Hobsbawm, ficou mais fácil para que, dentro da estrutura da historiografia, se pudesse defender uma hipótese de um Jesus revolucionário, extrapolando os limites da legitimidade metodológica, Enfim, mas vamos continuar ouvindo um pouquinho mais o doutor Oswaldo e a gente vai fazer aqui algumas considerações. Lembrando, não estou aqui refutando o doutor Oswaldo não, tá, gente? É porque quem sou eu para refutar o doutor Oswaldo? Estou aqui até agradecendo o doutor Oswaldo por produzir um conteúdo tão humorístico como esse. Parabéns ao doutor Oswaldo. É muito ruim. Que bacana, cara. Doutor Oswaldo, quando que o senhor vai aceitar um papo comigo aqui pra gente poder ter até esse momento do desguru também? Eu tô aguardando o senhor, Já foi o terceiro convite. Eu não sei porquê, eu não sei se o senhor tem alguma cisma comigo. Fica assim não, doutor Oswaldo. Eu não mordo, não. Eu pareço um homem turrão, mas fica tranquilo, entende? Não sei, talvez seja o quê? Não
posso dizer, eu não vou dizer o que seja, a vaidade, é isso, o senhor, bem, já foi no Sabino, já foi no Antônio Miranda, né, foi tudo quanto é canal, não tem problema, tá com medo do Alessandro, eu sou amigo, eu sou da paz, a gente tem mais em comum do que propriamente, digo, pelo menos em algumas coisas, né, mas tá bom, vamos lá. Pensamentos. Isso aí passa o dia inteiro assistindo canal idiota, copiando frases imbecis e repetindo estupidez no canal dos outros. Eu concordo com o doutor Oswaldo, existem muita gente, eu em vez em quando venho para cá, venho uns aqui lá do canal do doutor Oswaldo, cara, com cada pergunta que às vezes eu fico tentando entender se realmente foi o Oswaldo que produziu isso, entende? Aí eu paro, eu falo, até que ponto você pode dizer que um conteúdo produzido por outro acadêmico é uma estupidez? Ou você tem um diploma de idiota bem carimbado, não no verso, mas na frente mesmo, né? Ou você se sente a última bolacha do pacote.